Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje para mim aqui é uma segunda-feira, feriado aqui para nós, é dia do trabalho, aqui dia do trabalhador, aqui no Canadá, então é feriado nacional. Não sei se é na América do Norte inteira, mas aqui no Canadá é feriado. Então tô aqui para fora, tô aqui com a Pandora, a nossa cachorra aqui. Deixa eu mostrar ela para vocês. Antes de mostrar, vou mostrar aqui para vocês verem como é que tá as árvores agora. Então tá chegando o outono. Tá começando a amarelar, né, as árvores. Tá começando a amarelar. Aí ela já começa a cair. Já tá com uma paisagem diferente. Olha lá pra vocês verem, já tá começando a amarelar. Eu acho muito bacana essas paisagens. Então tá aqui a Pandora também. Aqui a Pandora é uma... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É uma labrador. Então está bem grande. Então tá bacana aqui. Vou dar uma volta com ela aqui. Deixa eu dar uma volta. É ruim de sair passear com ela, porque ela puxa muito. Ela força muito a gente. Eu tava aqui no parquinho aqui, mas tem criança chegando aqui. Às vezes ela fica meio agitada. Então eu queria comentar com vocês um pouco. Eu falei a respeito da questão do visto, talvez no meu vídeo passado, das mudanças que estava tendo. Então está acontecendo bastante mudança. Para quem tem interesse de pegar o residente permanente, então está tendo bastante mudança. Está ficando um pouco mais chato, está ficando mais demorado. Teve uma alteração para a gente conseguir o residente permanente, que é o PR que a gente chama. Não posso dizer se é todas as províncias, mas na nossa região aqui, na nossa província, está ficando diferente. Desculpa dar uma desfocada aí, mas é que ela tá puxando demais aqui. Ela não pode ver gente porque ela fica doida. Então o que aconteceu? Aqui pra gente aqui na província aqui de Manitoba, o que aconteceu? Antigamente você tinha a pontuação ali, você tinha as pontuações e tinha ali as chamadas, né? Por profissões ou só por pontos. Mas todo mundo entrava dentro da piscina ali e recebia o convite. Para quem não sabe como é que funciona os processos, vai estar um pouco perdido aí. Vou tentar dar uma explanação meio por cima de como funciona. Então funciona assim. Então a gente tem dois tipos de processos, né, para residente permanente, que é o ex-presente. Tem mais, né? Cada província tem o seu, né? Mas eu digo assim, tem o ex-presente, que é o federal, né? Que é o do Canadá inteiro. E daí as províncias entram lá e selecionam, eles emitem os convites para você imigrar para o Canadá. Assim, você atingindo todos os requisitos, são uma série de requisitos. Então assim, não vou conseguir falar todos aqui para vocês, que é bastante coisa. Teria que fazer um vídeo só sobre o ex-presente, um vídeo só sobre o processo provincial. Então pra gente aqui, no meu caso, eu me encaixo no processo provincial, porque eu já tenho experiência de trabalho aqui. Então assim, eu consigo comprovar para a província, né, que eu trabalho aqui há mais de um ano. Então isso conta ponto. Eu não preciso do teste de inglês. Então assim, a gente não precisa do teste de inglês para aplicar para o provincial. A única coisa que precisa é você ter ali o tempo, né, de trabalho ali, mais que 6 meses, né. Então assim, o que aconteceu comigo? Eu já tinha dado entrada na aplicação, só que como eu tinha minhas experiências do trabalho no Brasil, e minha experiência de trabalho do Brasil dava mais do que 10 anos, bem mais que 10 anos, só que ali no processo, você tem que colocar ali nos últimos 5 anos. Eu acabei colocando em minhas certificações no Brasil, porque eu fiz por conta, não contratei nenhuma consultora nem nada. Então eu acabei fazendo um erro ali, porque esses 5 anos que a gente coloca ali, tem que ser os 5 anos consecutivos, não pode ter os break, a gente chama aqui, muito break. Porque assim, se você colocou 5 anos, tem que ser 5 anos, não pode ser 4 anos e 5 meses. Então eu tive esse problema. Assim, lógico, os consultores, não vou dizer todos, mas sim, eles já têm uma noção de como funciona esse tipo de coisa para processo. Mas no meu caso, como eu apliquei sozinho, por conta, então eu tive esse problema ali. E eu tive que recusar o convite para a aplicação do provincial, no meu caso aqui de Manitoba. Mas assim, basicamente é assim que funciona. Você tem que entrar ali com o processo ali e esperar você receber o convite para a imigração. Então qual que foi o problema agora? Então da vez passada que eu tinha aplicado,
você tinha ali a pontuação e você recebia a carta, indiferente ali. Agora, lógico assim, era parecido, só que agora ficou um pouco mais chato, porque até as cartas ali, que a gente chama as cartas convite para você aplicar para o provincial, para o processo da província ali, né, que é o estado que a gente chama, né? Então assim, elas são por profissões. Então assim, se a tua profissão não tiver dentro dessa piscina que eles chamam ali, e você não tiver a pontuação máxima ali, a mínima no caso, para você receber o convite, você não recebe. Então você tem que aguardar até a próxima chamada, esperar a tua profissão ser chamada. Então assim, são uma série de coisas que meio que tem que coincidir se você não tem a pontuação ali certa. No meu caso, como eu falei para vocês, eu tinha a pontuação ali a vez passada, eu estava com 720 pontos, mas eu tive que desconsiderar minha aplicação porque tinha os erros. Então assim, por causa desses erros ali que eu tive que remover, né, a experiência de trabalho, porque eu tinha muito break, então eu não ia conseguir comprovar em 5 anos. Eu tive que conversar com a consultora, eu conversei com a consultora e ela falou, ó, o ideal é sempre você colocar menos do que 5 anos, porque sempre você vai ter um break, a não ser que você trabalhou 5 anos consecutivo aqui no Canadá. Aí sim, você consegue provar, mas nos outros casos não. O ideal é você colocar ali 3 anos, 2 anos de experiência de trabalho para aplicação, porque assim, a experiência de trabalho é ponto também, tudo é ponto. Então assim, eu tava no total 720 pontos ali, e como eu precisei remover, eu acabei baixando a pontuação, eu fui para 615. Então nessa que eu fui para 615, agora eu tive que esperar mais. Então assim, até agora eu não recebi minha carta, estou esperando receber a carta convite ali. E tem a questão da profissão também, por eu não ter uma pontuação alta, eu tenho que esperar especificamente a minha profissão. Se eu tivesse acima de 650, 670, eu poderia entrar numa outra chamada ali que eles chamam, que é todas as profissões. Quem não teve a pontuação ali máxima e a profissão não foi chamada, e tem uma pontuação mínima ali de 650, depende muito das chamadas que eles fazem, você acaba recebendo um convite. Então ele é bem complexo, assim, eu vou montar um cronograma passo a passo mostrando para vocês como funciona, no caso aqui da nossa província. Desculpa de eu dar uma cortada ali, vai ficar meio picado o vídeo, porque a Pandora escapou aqui, ó, a minha cachorra. Assim, ela soltou a coleira do pescoço. Então, como eu falei, eu vou acabar fazendo vou fazer um vídeo ali para vocês, explicando bem certinho, porque como eu falei, são bastante coisa. Assim, é difícil ficar falando só aqui no vídeo, você tem que ter um cronograma para falar bem certinho como funciona essa questão do residente permanente. Mas então tá funcionando assim agora. Lá na nossa região aqui de Manitoba, né, na nossa província, não tem como dizer para vocês que em todas as províncias que está funcionando isso, porque eu não sei sobre as outras províncias. Cada província tem autonomia para fazer o seu processo. Vai ser basicamente a mesma coisa, sim, vai mudar pouca coisa. Tá tendo bastante novas regras ali lá na região do Atlântico. A gente sempre vê as notícias aqui. Para o pessoal do Atlântico tá tendo bastante coisa nova ali. Mas eu acredito que seja a mesma coisa. Tudo pela questão de pontos, profissões em demanda. A minha profissão é em demanda. Eu sempre falo, a minha profissão é em demanda. Só que a questão é assim, eles fazem chamadas para que tá mais alta demanda naquele momento. Quase todas as profissões estão em demanda, só que eles chamam as que estão mais necessitadas. Tipo, naquele mês eles fazem um cálculo e fazem um estudo das empresas, o que a gente precisa mais, e acabam fazendo o convite daqueles que estiver precisando mais. Então a cada 2 semanas eles fazem a chamada aqui na nossa província de Manitoba. Como eu estava falando com a minha esposa, não é que eles não vão chamar, eles vão chamar, só que o único problema é você esperar. O problema é a espera, essa longa espera que a gente tem que ter. Como eu falei, a vez passada eu recebi o convite em 7 dias, por eu ter uma pontuação mais elevada, e agora já faz mais de mês, até agora eu não recebi ainda a carta. Mas assim, ele vai vir, é só mais essa questão mesmo de ser por profissões agora. Então assim, meio que eu levei azar nessa coisa, porque eles acabaram de mudar isso. Então agora tem que esperar, não tem o que fazer. Você vai receber, mas você vai ter que esperar, não tem muito o que você fazer. Mas, como eu falei, é mais a paciência mesmo, você tem que ter paciência. Ele vai chegar, mas vamos aguardar. Então a questão do ponto também é um pouco, explicar para vocês o que conta ponto, o que não conta. Então vai contar a tua escolaridade. Lógico, se você tiver faculdade, você vai ter que validar o teu certificado de faculdade, tudo ali, fazer não é nem a validação, né? Fazer ali
nem se fosse um revalida, né? Então assim, para os médicos, que nem se fosse isso, né? Mas no caso só serve as profissões que você poderia trabalhar aqui dentro do Canadá para você poder contar ponto. Não é tão simples assim você pegar um certificado de faculdade e não é só traduzir ele e trazer para cá. Não é, você tem que fazer toda essa questão de transferência, de certificação. Você vai ter que estudar aqui também. Então assim, não vou entrar muito em detalhes porque eu não sei muito sobre esse assunto, porque não é minha área. Então assim, minha área é técnica, então assim, não é área de superior. Mas, como eu falei para vocês, é basicamente isso. A outra coisa que conta ponto também é a questão do inglês. Então se você fizer um teste de proficiência, o IELTS, o CELP, que é o Canadá, tem o próprio teste aqui de idioma, que é o CELP. Então você acaba somando ponto também. Eu agendei o meu teste, vou fazer agora. Eu não ia fazer porque eu não preciso do teste para aplicação, né? Mas eu vou fazer para contar ponto. Então eu vou fazer agora no dia 21, agora eu vou fazer. Então eu deixo vocês saber quanto que eu vou tirar. Assim, como eu falei, é diferente você fazer um teste só para fazer a pontuação mesmo ali. Porque assim, no meu caso, eu não preciso dele. Então assim, a gente acaba não se esforçando tanto. Tipo, se fosse obrigado, né? Se fosse mandatório o teste, então eu acredito que eu daria um pouco mais de ênfase a ele. Não é que eu não vou estudar, eu vou estudar agora. Mas como eu tava falando com a minha esposa, assim, a minha parte que pega não é nem a fala, a escuta, pra mim é muito bem, é tranquilo, eu consigo compreender bem, eu consigo falar bem, me comunicar. Mas o problema maior meu vai pegar bastante a escrita, porque assim, eu escrevo muito pouco, porque assim, eu não tenho tanta necessidade de estar escrevendo, então a gente acaba falhando nisso. A gente escreve, lógico, vai mandar mensagem, vai fazer as coisas ali, mas não é a mesma coisa para fazer um teste, né? Teste é teste. Eu preciso tirar o mínimo da nota ali só para pontuar mesmo. Se eu conseguir tirar o mínimo ali do teste, para mim já está valendo, é só para pontuar. Não estou fazendo muita questão assim, tirar uma nota alta, lógico, quanto mais ponto eu tiver, para mim é melhor. Só que, como eu falei, não é tão necessário assim. Não é tão necessário assim. Vamos ver o que dá, que para mim é interessante. Se eu fizer, eu vou contar ponto e vou conseguir anexar esses pontos. Então assim, para a questão do provincial, do PR, assim, eu consigo receber mais rápido. Então desses 615, se eu tirar mais uns 40 pontos, aí para mim já vai ser de bom tamanho. Eu já vou conseguir ir para 650 e poucos, então para mim já vai estar valendo. Eu consigo receber o convite antes. Então assim, essa é a questão. Se você tem mais pontos, você pode receber antes, entendeu? Porque o mínimo eu já tenho, ali a minha profissão, pelo que eu vi as chamadas ali, sempre está variando em 605, 610, porque assim, quase todo mundo tem a mesma experiência, né? Então assim, muita gente faz a mesma coisa que eu fiz, só bota o ano de experiência aqui, e não coloca nada diferente, porque a gente não precisa de teste de idioma, por a gente já está aqui, já está trabalhando, né, usando, né, o inglês, então a gente não precisa, teoricamente, fazer um teste para provar que você fala inglês, porque você já está aqui, você tem que falar, então você tem que se virar. Então para ele já é o suficiente. A única coisa é isso mesmo, a questão de pontos. Então eu vou fazer e vamos ver o que dá. Eu acredito que eu tiro uma nota mais ou menos, não sei, como eu falei para vocês, é difícil você falar por um teste, né? Porque assim, teste é teste, o que a gente usa no dia a dia é diferente. A gente não pega muita gramática, a gente não foca nisso, não foca para teste, né? Teste é diferente, lógico, o teste ali, o CELP, ele vai basicamente tá ali a respeito de... Vai ter ali um tema específico, né? Ele vai ter um tema específico e vai ser falado sobre esse tema. Tipo, se eles falavam lá sobre política, tudo vai ser sobre política. Tudo que eles for fazer vai ser sobre política. Então não é tão pesado assim. Não vai ser tão pesado assim. Eu acredito que dá para tirar uma nota mais ou menos ali. Então, como eu tava falando, pessoal, tive que deixar o cachorro ali com o Gabriel ali. Como eu tava falando para vocês, então eu vou fazer esse teste de inglês, porque para mim vai ser interessante para ganhar mais pontos ali. Vai ajudar bastante no processo de imigração pela questão da agilidade. Quanto mais rápido, quanto mais pontos eu fizer, mais rápido eu posso receber o convite para imigrar. Então vamos ver o que dá ali. Eu acredito que vai dar certo. Sim,
eu não tô preocupado com essa questão de teste, porque assim, como eu falei pra vocês, não é uma coisa assim que, eu preciso. Que de um jeito ou de outro vai vir o convite ali, né, a aplicação da imigração, porque eu tenho a pontuação, né, necessária, a mínima necessária ali para ter, eu tenho os requisitos, já tenho experiência de trabalho aqui, tenho a job offer aqui, então ele vai vir, é só mesmo uma questão de tempo. Mas é como eu falo, assim, se eu posso acelerar, se eu tenho um meio de acelerar, então eu vou acelerar. Então é essa a ideia, por isso que eu quero fazer o teste, mais para dar uma acelerada mesmo. Mas vamos ver o que que dá. Então dia 21, acho que dia 21 eu vou fazer o teste, vou fazer o CELP, que esse é só do Canadá. Eu acredito que vai ter essa prova no Brasil, não sei se já está tendo. Eu vi uma notícia que vai acabar dando para fazer do Brasil também. Mas assim, é um pouco mais tranquilo do que o IELTS. Não é que seja fácil, assim, ele é um pouco mais leve do que o IELTS. O povo fala, não sei, não tem como dizer, porque eu não fiz nenhum e nem outro. Então eu acredito que seja pesado também. Para quem não, tipo assim, se você não estuda para a prova, vai se tornar pesado, porque, como eu falo, você não sabe o que vai cair na prova, então você perde tempo para se achar ali nas coisas. Então acaba se tornando um pouco pesado, mas vamos ver o que que dá. Como eu falei para vocês, tudo que é tempo, questão de imigração. Então é chato, é estressante. Então assim, eu tô num nível de até não ter feito muito vídeo, porque eu tô num nível de estresse meio alto por essa questão. O povo sempre fala, o pessoal que se conversa aqui, não, tem que ter calma porque vai vir, não sei o que. Igual eu falo, é fácil. Então todo mundo que fala já tá com o residente na mão, já tá com os papéis na mão, como eu falei. Não é nem essa questão, eu sei que vai vir, porque o principal eu já tenho, né? Então assim, como você me fala, que você tem os pilares, né, que você tem que ter. Então é a tua job offer, a tua oferta de emprego ali. Você tem que ter ali o inglês, né? Então, assim, todos esses pilares eu já tenho. Então, assim, como eu falo, tudo é tempo. Eu, graças a Deus, como eu sempre procuro falar ali pra minha esposa, sempre conversar com ela quando eu falo nesse negócio de inglês, porque, tipo, pra ela é diferente. Tá um pouco pesado, porque ela não sai muito, ainda ela não tá trabalhando, então acaba se tornando pesado. Mas pra mim ele foi um pouco mais tranquilo, porque eu tive a imersão, né? Então assim, eu vim pro Canadá aqui, eu vim sozinho primeiro, né? Eu vim sozinho, fiquei na casa ali do meu chefe. Então assim, eles falavam ou inglês ou polonês, então assim, eu tive que me virar no inglês, eu tive que me acordar, aprender, fazer as coisas, se virar. Então todos os lugares que a gente ia, assim, ele deixava eu se virar sozinho. Então assim, nada dele ficar me pegando pela mão e fazendo as coisas pra mim. Então pra mim foi bom, assim, questão de um ano ali, assim, eu conseguia fazer tudo sozinho, sem ter apoio ali de ir nos lugares, pedir nada para ninguém ficar me apoiando, traduzindo, fazendo essas coisas. Então para mim foi bom. Vou fazer 2 anos que tô aqui já, então assim, eu valorizo muito essa experiência que eu tive. Foi bom, foi doído no começo, mas foi bom. Mas como eu falei para vocês, cada um vai ter um tipo de experiência. Eu procuro sempre contar, né, a minha experiência, mas também falar que pode ser que não seja igual, entendeu? Então assim, pode ser que para você seja diferente, para outra pessoa também seja diferente, mas tem que estar sempre focado ali no que quer. Então é isso, pessoal. Vou terminar esse vídeo porque está começando a ventar bastante aqui. Tá bonito o dia hoje, a gente foi num parque ali, mas agora, como tá chegando o outono, já vai começar a dar uma esfriada, já começa a ventar mais, já começa a secar as folhas, aí já beirando o inverno, né? Questão do final de outubro ali já começa a esfriar, já começa a querer cair neve. Então ainda tá quente, né? Tá batendo essa semana, bateu 35, 30 graus, bateu 38 se eu não me engano. 38, o máximo que bateu foi 38, mas ainda tá tranquilo. Mas como eu falei pra vocês, foco, como eu falei, quem quer vir pro Canadá, foca, faz as coisas direito que dá certo. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse negócio de imigração, sei que é meio confuso, da gente ficar falando assim, até deu uma atrapalhada ali, por causa que estava segurando a Pandora ali. Mas como eu falei para vocês, também é difícil a gente exemplificar tudo, falar tudo, porque como eu falo, cada pessoa, cada tipo de processo é de um jeito, cada pessoa vai interpretar de um jeito. Então assim, imigração é complicado, assim, nunca pegue leve assim a 100% do que você vê no YouTube, as pessoas falando, porque às vezes pode ser uma coisa muito pessoal que aconteceu com a pessoa. Às vezes não é uma regra, isso como eu falei, depende muito de quem pega cada processo de imigração. Não só imigração, tanto visto de estudo também, para quem vai fazer college, então assim, tudo varia.
tudo varia da forma que é feita, da forma que é enviada, de quem está pegando a aplicação. Então, como eu falo, não dá para generalizar. Às vezes aconteceu alguma coisa com a pessoa, aí aquela pessoa conta para outra pessoa, não, todo mundo é assim, o Canadá tá assado, o processo é assim, assado. Não leve a ferro e fogo. Lógico, tem as suas regras para ser seguidas, mas como eu falo, cada caso é um caso a ser estudado, então eles vão tratar cada pessoa de um jeito diferente. Então é isso, pessoal. Então mantenha o foco, quem tem interesse de vir para o Canadá ou para qualquer outro país aí, é só manter o foco que vai dar certo. É como eu falo, o Canadá tá aí, tá com as portas abertas. Assim, eu valorizo muito a experiência que eu tive. Como eu falo, essa paisagem que a gente vê hoje, que assim, eu gosto muito, eu valorizo muito. Procuro aproveitar cada minuto que eu tô aqui, entendeu? Deixa eu até virar para vocês a câmera aqui. Tá, antes de terminar aqui, tá até um arco-íris ali. Tá bonito aqui o dia, o Gabriel tá ali brincando aqui com a Pandora ali, nossa cachorra ali. Então pra vocês verem aqui, ver se consigo diminuir um pouco a câmera só pra vocês verem bem. Aí, então tá até um arco-íris no céu aqui. Tá começando a chover pro outro lado. Então é isso, pessoal, como eu falo, sirva de inspiração pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar. E buscar fazer as coisas certas, porque quando você faz as coisas certas dão certo para você, por mais que demore, passe ali o tempo que passar, mas as coisas vai dar certo, assim como deu para mim depois de 5, 6 anos ali lutando, deu certo, chegar até aqui, vai dar para vocês também. Não interessa se você tem dinheiro, não tem dinheiro, com inglês ou sem inglês, só investir, invista no teu sonho que vai dar certo. Então é isso, forte abraço, Deus abençoe vocês. South Carolina, just like you always said we would.